Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Cria, o nosso espaço para discutir saúde mental, carreira e a nossa vida que está sempre em movimento. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental em contextos onde esse tema é ainda mais tabu. O setor de tecnologia, o trabalho remoto e a experiência de viver fora do país. Para isso, eu estou com um convidado para lá de especial, que é o Tiago Colombo, né? O Tiago, ele é VP de Engenharia na PACE, executivo de tecnologia com mais de 20 anos de carreira, exerceu liderança em times globais e tem uma experiência pessoal como imigrante no Canadá. Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e está aqui hoje para discutir esse tema, viu? Oi, Ana, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui discutindo esse tema tão importante, acho que para todos nós. Sim, para todos nós mesmos. A saúde mental está aí para todos que estamos vivos, né, Tiago? Olhando um pouquinho a sua trajetória, eu vejo que você tem uma carreira bem sólida em tecnologia, e a tecnologia é uma área onde a produtividade e a lógica são muito valorizadas. Então, eu queria saber um pouquinho por que que você acredita que ainda tem tanto tabu em falar sobre saúde mental, especialmente no setor de TI? Ana, acho que essa é uma pergunta extremamente importante para a gente começar o bate-papo hoje. Acho que eu trago dois temas extremamente relevantes, extremamente conectados dentro dessa questão do tabu na área de TI, né? Acho que o primeiro a área de TI é entendida por muitos ou esperada por muitos uma área de alta performance, onde todo mundo entrega, porque também é uma área onde se espera também uma alta remuneração. Então, acho que é um contrapondo, o que, na minha opinião, é uma falácia. A gente pode discutir mais sobre isso. O segundo ponto é um grande estigma onde você se tem uma alta performance exigida, as pessoas se sentem fragilizadas em falar sobre isso. Então, demonstrar fragilidade, demonstrar vulnerabilidade, isso foi uma coisa que eu aprendi há muito recente, posso falar em 5, 6 anos, sobre ser vulnerável, sobre falar e estar tudo bem em ser vulnerável no ambiente de trabalho e no ambiente de tecnologia. Porém, muitas empresas ainda, ou principalmente, porque empresas, na minha opinião, são entidades, né? A gente tem que falar de pessoas. Muitos gerentes, muitos líderes ainda não buscam ou não oferecem esse espaço seguro para as pessoas falarem sobre as emoções, sobre fragilidade, sobre qualquer tópico que não só está relacionado ao trabalho, onde se requer, como você comentou, né, muita atenção, muita lógica e muito foco. E aí fica um círculo vicioso, né, Thiago? Porque eu sou muito exigido na minha performance, eu sou muito bem pago, eu tenho um líder que não me dá espaço, então realmente aquilo que eu estou sentindo não pode fazer parte de mim, porque eu tenho que dar conta disso que aparentemente é maior e não demonstrar nenhuma fraqueza que me Sim. coloque numa ameaça imaginária, né? Então isso realmente, esse ponto que você colocou é muito importante, né? E a gente vê nos últimos de 5 anos para cá, depois da pandemia, a consolidação do home office, né, Tiago? E isso, apesar de trazer um conforto por um lado, traz inúmeros desafios por outro lado. Do seu ponto de vista, quais foram os principais impactos do trabalho remoto na saúde mental das equipes? Ana, eu acho que o principal e ainda falando como imigrante aqui, é a questão do isolamento, né? O isolamento social. Você não ter a oportunidade de conversar com pessoas que até então você estava no seu círculo, né, de confiança, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente pessoal. Isso fez com que eu acho que esse foi o maior gatilho para gerar uma série de consequências, né? Então, onde as pessoas começaram a trabalhar ainda mais, porque você não tem o tempo em que você gasta de deslocamento para o seu trabalho. Então, muitas empresas e gestores acreditam que esse tempo acaba transformando no tempo útil para trabalhar e não no tempo pessoal da pessoa. Então, acho que isso é um dos maiores pontos. E também a mudança, né, de exigir que a pessoa mude nessa questão de
peraí, outras coisas que eu não fazia, eu tenho que começar a fazer, ao invés de preencher todo o tempo, ou todo o tempo que agora é um tempo vago, vamos dizer assim, em mais trabalho. E do outro lado, na visão de gestor, eu acho que o principal fator é dar um espaço seguro para discutir e também oferecer um ambiente onde eles. Acho que a questão de buscar o output, buscar o resultado que a pessoa vai entregar, né? E pelo tempo em que ela tem de dedicação, gerando, de novo, consequências como burnout. Já tive amigos, tive conhecidos que passaram por isso, por essa situação, mas eu não gosto de dizer, esse é um problema ou foi ocasionado, foi gerado pelo ambiente de trabalho ou apenas pela pessoa. Eu acho que é uma série de coisas geradas por porque foi de repente, né? A pandemia trouxe de repente essa questão de todo mundo isolados, trabalhando de casa, e as empresas que não se adaptaram, os gestores, pessoas que não se adaptaram a isso, realmente causou e ainda causam, né? Sequelas até hoje nessa questão de se isolar. Mas, de novo, eu não culpo o home office, acho que é toda uma questão de adaptabilidade das pessoas se adaptarem, dos gestores e empresas oferecerem. Vou dar um exemplo aqui. Dentro das minhas equipes, o que eu busco nós temos um resultado em comum para alcançar. Independente qual horário que você faça ou o que você faça, é muito importante que você tenha um tempo separado para você. Então, se você quer fazer academia às 10 da manhã, 11 da manhã, né, é um tempo seu, mas Uhum. de certa forma, é aquela coisa de balancear, né? Mas sempre focado na entrega, ao invés de focado em garantir que a pessoa está batendo ponto todos os dias das 9 às 5. E exige uma maturidade, um autoconhecimento muito grande, né, Tiago? Porque quando você está dentro de casa e realmente, como você disse, ocupando esse tempo de deslocamento com mais trabalho, ao invés de colocar coisas que são importantes para você e para sua saúde, você também acaba abrindo espaço que seria um espaço pessoal para o trabalho, né? A gente estava fazendo, inclusive, uma palestra sobre saúde mental numa empresa de tecnologia e fomos fazendo algumas perguntas, né? Quantos de vocês almoçam enquanto estão trabalhando no computador? Quantos de vocês, às vezes, vão esquentar a comida entre uma chamada, vocês esquecem a comida, ficam trabalhando e acabam não almoçando? Porque vai misturando a vida Uhum. profissional com a pessoal Muito. e nós não fomos ensinados a estabelecer esses limites, né? Do quanto dentro da minha casa eu vou dedicar para o trabalho e do quanto eu vou dedicar para mim. E eu concordo plenamente com você que essa questão do burnout, da depressão, da ansiedade, é multifatorial, não é uma causa única, né? É uma questão social, é uma questão cultural, é essa dificuldade que a gente tem de se autoconhecer, e existe também, em muitas situações, e a gente vê muitos profissionais de TI relatando uma sobrecarga muito grande, jornadas muito longas, pressão por entregas rápidas, né? E eu acho interessante quando você coloca que vocês têm um objetivo comum e você vai administrar isso, Uhum. né? E Uhum. isso exige uma equipe madura. Como é que você entende que um líder consegue equilibrar, né, essa questão da performance e cuidado com a saúde mental do time, tendo em mente que nem todas as pessoas têm o autoconhecimento e uma maturidade suficiente para lidarem com isso? Com certeza, Ana. Eu acho que tem uma palavra só para descrever, que na minha opinião é empatia. Ah, eu me colocar no lugar do outro, eu tentar, porque ah, muitas pessoas não se abrem, né? Muitas pessoas, dependendo ainda da cultura, então trabalhando num time, e essa transição que eu fiz há quase 9 anos entre Brasil e Canadá, onde eu tive que, de certa forma, aprender novamente como lidar com a diferente cultura, mas não é apenas uma cultura. O Canadá é um país bem multicultural, e lidar com diferentes culturas e aprender, eu acho que o principal fator foi empatia, e empatia. Hum. Então, colocar no lugar do próximo, entender, né,
o que ele dá de valor, né? Na verdade, não é dar de valor, qual que é onde ele acredita que ele pode criar um bom equilíbrio no ambiente de trabalho com o ambiente pessoal, qual o valor que ele dá a cada coisa. Então tem pessoas que realmente vai dar valor, eu gosto de trabalhar 15 horas por dia, porque à noite eu vou jogar videogame e tudo mais, vou trabalhar, ou eu trabalho à noite, ou não, eu gosto de fazer meu exercício durante o dia, eu faço minha meditação, podemos mudar aquela reunião que nós tínhamos de manhã para mais tarde. Então, essa questão do gestor entender, né, de se colocar, e ao invés de, o que muitas vezes eu falo para o meu time, se vocês esperarem alguém que vai ser um ditador ou alguém que vai gerenciar vocês de forma, né, um micromanagement, vocês Uhum. estão trabalhando com a pessoa errada. Né? Então, é de dar autonomia. Porém, para isso, você precisa conhecer. Para você conhecer, você tem que demonstrar que você é vulnerável também. Então, você demonstra vulnerabilidade, a pessoa vai se sentir confortável em conversar com você. E a partir daí, não é um peso, duas medidas. Eu acho que dá para você adaptar como gestor no time. Independente do tamanho, dá para controlar, dá para ajustar de pessoa a pessoa, e nas cerimônias onde se exige todo o time, aí cada um vai fazer um pouquinho para conseguir atender. Isso que você colocou da empatia é fundamental, e você colocou uma outra questão, que é o gestor se apresentar como modelo, né, Tiago? Então, à medida em que você mostra a sua vulnerabilidade e você começa a olhar para as pessoas na sua individualidade, você vai plantando ali uma forma de funcionar e uma forma diferente, né, de se relacionar com o serviço também, né, com o trabalho. Então, eu acho que isso é fantástico. E a gente tem isso até dentro de casa, né? Os pais são um modelo dentro de casa, os líderes são o modelo dentro da empresa, é algo que não muda, né? Isso é muito bacana. Você comentou que está no Canadá há 9 anos, é 9 isso? anos, É sim. bastante tempo. E você trabalhou muitos anos no Brasil antes disso, né? Bastante, praticamente minha vida inteira. E os últimos 9 anos nessa mudança, nessa adaptação, nessa loucura, pandemia no meio, me tornei Hum. pai no meio dessa loucura toda, então foi muita emoção, muita adaptação. Sim, muita mudança, né. Como é que você percebe, o impacto tanto da imigração, como ter vivido tudo isso durante esse momento de adaptação cultural, na sua saúde mental e na sua identidade profissional, Thiago? Ah, acho que se eu acredito que muitas coisas eu até não lembro mais, acho que eu esqueci, eu não sei se nosso cérebro, de certa forma, nos protege de algumas coisas que realmente acho que não vão fazer muito bem a gente lembrar, mas ser um imigrante não é fácil, primeiramente, como eu comentei anteriormente, você tem que, primeiro, estar aberto a conhecer uma nova cultura, estar aberto a explorar, né, estar aberto enfim, a passar por todos os desafios que for apresentado. Então, a adaptação cultural para mim foi o principal ponto, onde sem amigos que a gente hoje chama de família, né, que são as primeiras pessoas que conhecemos, você acaba conhecendo muita gente, mas você acaba fechando o seu círculo de amizade com algumas pessoas que realmente são aquelas pessoas que você pode contar a qualquer momento, né? E Uhum. essas pessoas acabam sendo as pessoas onde você cria esse círculo de confiança, onde você consegue falar sobre as suas fragilidades, falar sobre as suas emoções. Então, foi onde eu, muitas vezes, nessa questão de imigração, procurar trabalho, como se preparar para uma entrevista, começar um novo trabalho, onde que eu estou dentro da questão dos requerimentos que esse trabalho necessita, com o que eu tenho de profissional, qual que é a melhor área para aplicar, como que eu vou me relacionar com pessoas de outros países, onde no Brasil eu tinha a oportunidade de relacionar com uma, duas, talvez três diferentes pessoas de diferentes países. Aqui você está relacionando com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo,
né, com diferentes bagagens culturais, emocionais, de tudo. Então, não é fácil e realmente eu acredito, como você colocou, nessa questão de reconstruir. Hoje eu me vejo uma outra pessoa, não perdi minha identidade, mas vejo como uma, uma reconstrução e me vejo como outra pessoa, entendendo e tendo essa questão de empatia, não só no ambiente de trabalho, mas com outras culturas, como parte vital da nossa vida no dia a dia hoje. E o desafio é muito grande mesmo, né? Mesmo quando a gente muda para um país que não tem tanta diversidade cultural como o Canadá, já é difícil. Para um país como o Canadá, que tem muitas pessoas de muitas nacionalidades diferentes, eu imagino que o desafio seja ainda maior, porque está todo mundo se adaptando, cada um à sua forma e à sua maneira, né? E integrar tudo isso é bem complicado. E ser pai, passar pela pandemia, né, com uma rede de apoio escassa, numa situação dessa, eu imagino que tenha sido muito desafiador. Você Não, toparia? Desculpa, pode falar. não, eu só ia concordar contigo. Tudo é diferente. Não é só. Muitas pessoas acreditam que é apenas a língua, mas você tem que se recriar e você tem que estar disposto a isso. E estar disposto a isso exige que você abra mão de algumas coisas, mas você precisa também estar preparado, né? Como eu disse, ter uma rede de suporte, ter profissionais com que você possa contar. Eu acho que foram fundamentais. Sim, e era justamente isso que eu ia te perguntar, se você toparia dividir, né? Como é que você fez para passar por esse período de adaptação, para poder se equilibrar e se manter bem, né? Então, você falou de rede de apoio, falou de profissionais com quem você pudesse contar. Teve mais alguma outra estratégia que você lembra que você recorreu e que possa até servir, né, de dica para quem está ouvindo e está passando por algo assim parecido? Ana, eu iria dizer que eu tive muita sorte, mas eu não sei se foi sorte, porque eu não sei como teria sido diferente, mas, né, acho que tem diversos caminhos que a gente pode tomar, mas eu tive muita sorte de conhecer pessoas muito boas aqui, seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal. E no ambiente profissional, novamente, eu tive muita sorte em trabalhar em empresas maravilhosas, onde a vulnerabilidade era vista como uma força, não como uma fraqueza. Então, quando você está num ambiente onde você pode falar o que pensa, mas não é só demonstrar os seus pensamentos e colocar dessa forma, mas se de você realmente não está se sentindo bem, você pode falar, pessoas vão te acolher. Assim, e é uma coisa ímpar, foi uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Porque, diferentemente, de novo, muitas coisas mudaram há 9 anos, mas minha experiência no Brasil foi há 9 anos. Então, há 9 anos, eu posso te dizer que era completamente diferente da experiência que eu tive aqui há 9 anos, entendeu? Nessa questão de você poder falar sobre você. Seja com colega de trabalho, seja com seu superior e tudo mais. Então, eu tive muita sorte. Então, dividindo um pouquinho do que aconteceu, acho que dentro do ambiente de trabalho isso foi fundamental. Profissionais, com certeza, acho que acho que é muito difícil a gente já está passando por toda a situação e ter um suporte profissional em te guiar, em trazer as perguntas certas, né, ao invés de você ficar ali, e aí pode, como você disse, gerar um burnout, uma depressão, imaginando qual que seria o caminho que você deveria seguir, A ou B, ou ter alguém para te guiar, ou pelo menos para te suportar, onde você possa falar abertamente, onde você não tenha, caso você não tenha esse ambiente seguro, né, de pessoas confiáveis que você pode falar, eu acho que foi uma coisa fundamental. Outra coisa que eu me lembro é meditação. E para mim era uma coisa muito difícil de se fazer. Ah, eu já acordava completamente ligado no que eu tinha no dia a dia para fazer, nas entregas que tinha que fazer, nos problemas que eu tinha com o time, uma série de coisas.
E eu comecei a parar 10, 15 minutos antes de começar, na minha mesa de trabalho, antes de começar o dia, fazendo uma meditação guiada. E isso mudava o dia. E eu percebia os dias que eu não fazia, que era realmente assim. Parecia que eu já começava o dia no final do dia. Então a meditação ajudou bastante e realmente eu recomendo. Essas são algumas das coisas que na verdade funcionou para mim, que eu recomendaria. Sim, né? Ter um espaço de fala, né? Que seja um espaço terapêutico, um espaço com pessoas que você vá se encontrando, praticar atividades que sejam boas para você, como meditação, né? Para outras pessoas, talvez exercício físico, tudo. E eu acho que tudo isso entra na rotina, né, Tiago, para você, para te ajudar a estar ali e ir se desenvolvendo dentro de uma cultura completamente nova, né? Eu acho que realmente são pontos muito importantes. E quando a gente pensa nessa questão de trabalhar em outro país, nós estávamos olhando um estudo com 42 imigrantes recém-chegados no Canadá, que mostrou que 81% dos participantes estavam sobrequalificados para os seus empregos. E muitos relataram sofrimento mental devido a condições físicas e psicológicas ruins no ambiente de trabalho, completamente diferente do que você relatou, né? Além de sentimentos negativos ligados ao status de imigrante. E eu acho que você usou a palavra sorte. Eu também não sei se é sorte, mas eu acho que você foi aí abençoado com um espaço de trabalho diferente desse que a pesquisa mostrou. Mas eu achei interessante essa pesquisa porque ela vai mostrando para a gente que, justamente quando os imigrantes não se sentem valorizados ou inseridos na sua função, como você relatou, ter sido bastante acolhido, ou quando eles vão ocupar cargos abaixo da sua qualificação, isso também além de toda a mudança, amplifica ainda mais fatores de desgaste psicológico importantes, né? E eu acredito que para os gestores isso vai reforçando a importância de reconhecer as competências, de promover as oportunidades compatíveis com o perfil profissional, sejam realmente acolhedores e culturalmente sensíveis como esse que você viveu. Se você pudesse dar uma opinião, um parecer, assim, de como que você enxerga com essa sua vivência, Uhum. de que como gestores de equipes multiculturais poderiam ajudar os colaboradores imigrantes a se integrarem melhor e a cuidarem da saúde mental. Em outras palavras, o que teve de especial, diferente, né, nesse espaço que você foi inserido profissionalmente, que deu isso para você e que não dê para as outras pessoas, né? Com certeza, acho que essa é uma ótima pergunta também, Ana. Eu começaria, acho que eu falei já sobre isso, que é da forma como eu sou, acho que é ser empático, trazer isso, mas não apenas você como gestor, mas trazer isso como exemplo para o resto do time, porque não adianta apenas você como gestor utilizar disso e os membros da equipe ser completamente oposto ou tóxico, né? Ou você está no ambiente de toxicidade alta. Então, como gestor, você também tem que identificar isso. Não apenas, eu fiz o meu papel. Eu parei uma Uhum. hora do meu dia, eu ouvi a pessoa, eu dei ferramentas, eu dei guidance, né? Dei guia e tudo mais. Então, acho que não é só isso, acho que é muito além, é identificar dentro do time se o seu time é compatível com as ações que você está implementando. Buscar dentro da empresa políticas sustentáveis e de suporte de uma forma geral, sem ter estigmas de saúde mental ser um estigma onde as pessoas não podem falar. Eu acho que ter uma política clara sobre isso para mim, é importantíssimo. Então, isso foi o que eu vivenciei há 9 anos, empresas onde muitas vezes não era tão clara e aí você busca, né? Então, peraí, eu tenho pessoas no meu time passando por isso, eu não vou abrir mão, eu quero ajudá-lo. Então, a gente acaba fazendo o oposto, a gente acaba empurrando e falando, precisamos ter uma política clara, uma política acolhedora nesse sentido. Você fazer o seu também para entender a outra cultura, né? Um pouquinho da empatia, mas assim, eu trabalho com pessoas do leste europeu, leste asiático, ou da América do Sul,
Europa, como que essas pessoas vivem? Como que elas, quais são as coisas mais importantes ou quais são as situações? Enfim, tentar entender um pouco a base cultural dessas pessoas para que você consiga trazer essa de uma forma mais homogênea para todo o time, né? Ao invés de apenas você fazer esse papel. E acho que o último ponto é quando você está integrando essa nova pessoa, quando você traz, porque eu acredito que quando você inicia uma nova empresa, acho que é um novo relacionamento que você está construindo, né? Então a gente fala muito de relacionamentos pessoais, né? Mas quando você entra ou quando você ingressa dentro de uma nova empresa, querendo ou não, é um relacionamento que você está construindo. Então você, do outro lado da mesa, em que você, como gestor, avaliou X números de pessoas para você escolher aquela pessoa para ingressar, e você, sendo essa pessoa escolhida, da parte do painel do papel do gestor, como que você pode fazer com que esse relacionamento se inicie da melhor forma possível? Né, eu penso dessa forma, eu acho que quando você inicia um relacionamento, você quer que esse relacionamento inicie da melhor forma possível, você entende, você consegue colocar os limites ou ver os limites de cada um, enfim, você coloca as regras na mesa, mas de certa forma transformando isso de uma forma mais humanizada, assim, para trazer essa pessoa e ela se sentir acolhida. Principalmente, Ana, quando é o primeiro trabalho, quando é a primeira oportunidade no país. Eu tive oportunidades, Uhum. bom, eu já tive do outro lado da mesa, onde foi meu primeiro trabalho no Canadá, mas eu também tive a oportunidade de receber pessoas com o primeiro trabalho no Canadá também, e você percebe o quão fragilizada elas estão naquele momento. Por tudo que você falou no estudo, eu vivi isso, eu vivi isso como gestor, recebendo pessoas fragilizadas, pessoas acreditando que você olha o currículo, uma bagagem incrível, e aí você percebe que a pessoa está completamente fragilizada e não consegue acreditar no próprio potencial. Então, como que você faz para quebrar essa forma criada nesse processo imigratório? Eu acho que é um papel do gestor, trazendo essa pessoa para o time, fazendo com que ela se sinta confortável, eh, porque os dois vão ganhar nessa transação, né? Sim, e ouvindo você falar, para mim fica muito claro a importância do gestor ter consciência desse papel, né? Porque é um papel com a chegada da pessoa, com a recepção da pessoa, o acolhimento, de como a equipe recebe, se a equipe está preparada, se tem o mesmo, se está alinhada com esses princípios, se está alinhado com a empresa, se a empresa não está, buscar dentro da empresa caminhos para que isso aconteça. Então, o gestor tem, de fato, aí um papel central em muitos âmbitos, né, Tiago? É muito complexo mesmo. E para isso a empatia tem que estar aí a 1000 por hora, porque senão você não consegue Perfeito. perceber tudo isso, né? Com certeza. E me fala uma coisa para a gente já ir finalizando, né? Para aquele profissional de TI ou imigrante que está nos assistindo e está com todos esses sentimentos, né? Está se sentindo sobrecarregado, sozinho, não sabe por onde começar, né? A se cuidar, a se fortalecer. O que você diria para ele? Que mensagem você deixaria? Eh, Acho que a mensagem é o que eu gostaria de ouvir nessa mesma situação que eu já passei. Primeiramente, parece um grande clichê, mas tudo passa, coisas boas e coisas ruins. Então, ter isso em mente, que nada como, novamente, não é como um dia após o outro em termos de se eu recebi 10 não em termos de entrevista ou em termos de posicionamento no ambiente profissional, seja no Brasil, seja ou tentando ingressar numa empresa em outro país, é não desistir, é acreditar no seu potencial. Acho que esse é um dos principais pontos. Eh, não ter medo de enfrentar. Eu ouço muitas pessoas, às vezes, eu fui chamado para uma entrevista. Mas eu não sei, eu olhei a descrição, acho que é muito para mim, porque você percebe, né, essa fragilização.
o que eu falo é, se a empresa entrou em contato contigo, é porque alguma coisa a empresa viu em você. Por mais que você nesse momento, né, ou o gestor, quem está recrutando, viu em você, por mais que neste momento você se sinta de certa forma fragilizado. Então acredite no seu potencial. Acho que não permita com que os outros determinem o seu estado, né? Independente do estágio profissional em que você esteja, seja iniciante, ou seja, já um profissional experiente que, por algum motivo, como eu tive a oportunidade de me relacionar com algumas pessoas que esteve em layoffs, em demissões em massa no Canadá, acredite no seu potencial. Eu acho que isso vai garantir que você consiga se reposicionar e se sentir melhor. E eu não posso esquecer da questão de você não está sozinho, né? Busque apoio, busque suporte. Se você não se sente confortável em conversar com as pessoas do seu ciclo, ou que você acha que eles não estarão preparados, busque suporte, busque profissionais que estão capacitados, que são capacitados para isso, para de certa forma te guiar, porque o que vai determinar é o tempo que você quer ficar nesse momento, nessa situação, né? Com um profissional ele vai poder te ajudar, te guiar, te direcionar para o melhor, de certa forma para fazer com que você enxergue o melhor de você e você tenha mais força de continuar, porque não é fácil, seja se recolocando no Brasil ou buscando sendo uma primeira vivência ou primeira experiência de imigrante em um país, não é uma tarefa simples. Não, não é mesmo. E, Thiago, eu queria te agradecer muito por compartilhar a sua experiência com a gente, né? Ela é riquíssima e traz, assim, vários detalhes que muitas vezes as pessoas perdem de vista, né? E deixa muito claro como, na área de tecnologia, quando a gente fala de home office, quando a gente fala de imigração, como é urgente a gente falar de cuidado consigo e com a sua saúde mental, né? Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, fica o lembrete, né? Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é coragem, né? E você cuidar de você mesmo é o primeiro passo para cuidar de todo o resto. Para saber mais sobre os nossos serviços, acesse o nosso site pelo www.cliapsicologia.com.br. Nós temos sedes em Santo André, Piracicaba e em Campinas, então entre em contato conosco. Você também pode nos encontrar nas redes sociais como Clia Psicologia, Saúde e Educação. Até a próxima!